A fundação da família Nixon e a mulher que a manteve unida. Existem mulheres na história americana cujos nomes são lembrados principalmente em relação à história de outra pessoa. Pat Nixon é uma delas. Décadas de cobertura, milhares de fotografias, e ela ainda é mais frequentemente descrita como a mulher que esteve ao lado de Richard Nixon. Composta, leal, sorrindo diante de coisas que teriam destruído a maioria das pessoas. Mas a história que quase ninguém conta é o que aconteceu com as duas filhas que ela passou a vida protegendo. Duas garotas criadas dentro de uma das famílias políticas mais turbulentas do século XX, que cresceram para viver vidas muito diferentes. Uma definida pelo silêncio deliberado, a outra pelo peso de ser a defensora mais visível de seu pai durante a pior crise da história presidencial. E, entre as duas, uma disputa entre irmãs por dinheiro que quase ninguém previu. Parte 1. Pat Nixon e o mundo que ela construiu para suas filhas. Thelma Catherine Ryan nasceu em 16 de março de 1912 em Ely, Nevada, filha de um mineiro e de uma filha de fazendeiro. Seu pai a chamava de sua bebê de São Patrício pela manhã, e o apelido Pat pegou para o resto de sua vida. Ela cresceu em Artesia, Califórnia, para onde seu pai havia mudado a família para tentar a agricultura. A vida era dura e sem adornos, o tipo de infância que deixa uma pessoa com amargura ou resiliência. E no caso de Pat, deixou-a com um tipo de resiliência que beirava o indestrutível. Ou pelo menos parecia assim, até não ser mais. Quando sua mãe morreu de câncer em 1925, Pat tinha 13 anos. Ela se tornou, sem cerimônia ou preparação, a pessoa responsável por manter a casa funcionando. Cozinhando, limpando, gerenciando seus dois irmãos mais velhos. Ela absorveu tudo sem reclamar, o que foi o modo de resistência que ela levaria adiante em cada capítulo difícil que se seguiu. Quando seu pai morreu de tuberculose em 1930, ela tinha 18 anos e estava completamente sozinha. Ela pagou seus estudos na faculdade, a Universidade do Sul da Califórnia, mantendo vários empregos simultaneamente. Datilografia, trabalho em farmácia, técnica de raio-x, varejo. Ela se formou com louvor em 1937 com um diploma em merchandising, o que por si só era uma direção acadêmica incomum para uma mulher de sua época. Ela aceitou um emprego de professora na Whittier High School, na Califórnia, juntou-se a um grupo de teatro amador e, em 1938, viu-se sentada à mesa com um advogado recém-formado chamado Richard Nixon, que anunciou, essencialmente na hora, que pretendia se casar com ela. Levou 2 anos de busca persistente para ele cumprir esse anúncio. Eles se casaram em 21 de junho. Pat Nixon não caiu de paraquedas na vida política. Ela foi puxada para ela por um marido cuja ambição era enorme e cuja necessidade de sua presença na trilha de campanha era genuína. Ela fez campanha ao lado dele quando ele concorreu ao Congresso em 1946, pesquisando sobre seu oponente, escrevendo e distribuindo literatura de campanha, gerenciando a mecânica da operação com a mesma competência prática que ela havia trazido para todos os empregos que já teve. Ela esteve lá durante a corrida para o Senado, durante a vice-presidência sob Eisenhower, durante a dolorosa derrota presidencial de 1960 para John Kennedy, uma derrota que foi tão acirrada e tão contestada que deixou feridas em toda a família que não cicatrizaram totalmente. E durante a corrida para governador da Califórnia em 1962, que ela ativamente esperava que ele perdesse, para que pudessem finalmente se afastar da vida pública. Ele perdeu aquela corrida, e sua famosa coletiva de imprensa depois, na qual ele disse aos repórteres que eles não teriam mais Richard Nixon para chutar, parecia confirmar o que Pat esperava, que a carreira política havia acabado. Não havia. Ela esteve lá durante tudo isso, sorrindo para as câmeras de maneiras que os observadores notaram serem às vezes tão implacavelmente compostas a ponto de parecerem quase além do alcance humano. A imprensa acabou lhe dando o apelido de Pat de Plástico, um rótulo cruel que refletia o fracasso deles em reconhecer que a compostura da qual zombavam era o produto de uma disciplina genuína, em vez de vazio. Em cada campanha e em cada crise,
A coisa que ela mais tentou proteger foram suas filhas. Tricia, nascida em 21 de fevereiro de 1946, em Whittier, Califórnia, durante a primeira corrida congressional de seu pai. A sogra de Pat, Hannah Nixon, cuidou da recém-nascida enquanto Pat voltava para a trilha de campanha. Julie, nascida em 5 de julho de 1948 em Washington, D.C., enquanto seu pai já era congressista. Duas garotas nascidas em uma família que sempre esteve, desde o início, no meio de algo maior do que ela mesma. O instinto de Pat, desde que as meninas eram pequenas, era criar ao redor delas qualquer normalidade que ela pudesse fabricar dentro de uma vida que era fundamentalmente anormal. Quando a família estava em Washington e Richard estava na estrada, Pat ficava com as meninas. Ela fazia as fantasias de Halloween delas à mão. Ela organizava a logística de doces ou travessuras, sob a supervisão do serviço secreto, com a mesma energia prática que trazia para tudo. Ela escolhia as escolas com cuidado. Ela tentou, com esforço genuíno, garantir que a máquina política, que comandava a vida de seu marido, não simplesmente esmagasse a infância de suas filhas sob suas rodas. Ela foi amplamente bem-sucedida nos anos anteriores à Casa Branca. As meninas eram próximas uma da outra e próximas de sua mãe. Elas viajavam extensivamente com seus pais. Pat as levou em viagens internacionais durante os anos da vice-presidência de Eisenhower, expondo-as ao mundo de maneiras que deixaram marcas permanentes nas personalidades de ambas. Quando Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, Tricia tinha 22 anos e Julie tinha 20. Elas eram adultas, moldadas por uma infância que lhes dera acesso extraordinário aos centros de poder americano e também, de maneiras que só se tornariam visíveis mais tarde, uma quantidade extraordinária de pressão. As duas filhas que entraram na Casa Branca em janeiro de 1969 eram pessoas muito diferentes. Diferentes em temperamento, diferentes em como lidavam com o papel público que a presidência lhes impôs e diferentes no que estavam dispostas a dizer em voz alta. Essas diferenças importariam enormemente nos anos que se seguiram. A filha mais velha e sua vida de reserva intelectual. Parte 2. Tricia, a pensadora na Casa Branca. Das duas filhas de Nixon, Tricia sempre foi a descrita como mais reservada. A própria Pat usava a palavra introvertida. A imprensa, procurando maneiras de distinguir as irmãs, estabeleceu uma divisão um tanto simplista. Tricia era a pensadora e Julie era a falante. Como a maioria dessas reduções, era imprecisa, mas capturava algo real sobre a diferença em como as duas irmãs navegavam na vida pública. Tricia cresceu mudando-se frequentemente enquanto a família acompanhava a carreira de Richard Nixon por Washington, Califórnia e Nova York. Ela frequentou várias escolas, exigindo reajuste social regular, e desenvolveu através desse processo uma preferência por sua própria companhia e uma cautela em relação à imprensa que nunca a abandonou. Ela não era fria. Pessoas que a conheciam intimamente descreviam um calor genuíno. Mas ela era cuidadosa de maneiras que sua irmã mais nova simplesmente não era. Ela frequentou o Finch College em Manhattan, indo e voltando da casa da família em vez de morar no campus, e se formou em 1968. Ela se formou em História Europeia Moderna. Foi eleita presidente de classe em seu penúltimo ano e era membro da Sociedade de Honra Acadêmica. Quando seu pai tomou posse como presidente em janeiro de 1969, Tricia tinha 22 anos, morava em casa, era solteira e já estava sob o escrutínio particular que se apega a uma filha atraente e disponível de um presidente em exercício. A imprensa rastreava seus movimentos, especulava sobre suas perspectivas românticas e tratava seu status de solteira como uma espécie de história contínua de interesse nacional. Havia referências discretas nos jornais britânicos ao fato de que o príncipe Charles, em sua primeira visita aos Estados Unidos em 1970, teria sido considerado um par em potencial. Uma especulação que o próprio Charles reconheceu anos depois, com a observação de que Tricia era, na verdade, um pouco mais velha que ele. Ela, de fato, conhecera seu futuro marido anos antes em um baile da escola em 1963, quando ela tinha 17 anos e Edward Finch Cox tinha 16. Ele era de uma família proeminente de Nova York,
Havia estudado em Princeton e depois na Harvard Law School, e tinha o tipo de pedigree que tornava a união algo que Richard Nixon aprovou prontamente. O noivado foi anunciado em 1970 e o casamento foi planejado para a Casa Branca, sendo o primeiro casamento na Casa Branca a ocorrer no Rose Garden, em 12 de junho de 1971. O dia do casamento estava nublado e ameaçou chover quase até o início da cerimônia. A lista de convidados chegou a 400 pessoas. Pat esteve envolvida no planejamento da maneira meticulosa que ela trazia para todas as coisas. Cada detalhe considerado, nada deixado ao acaso. Trícia usou um vestido que ela mesma desenhou com a ajuda de uma costureira, uma organza branca que a imprensa gastou consideráveis polegadas de colunas descrevendo. Richard Nixon acompanhou sua filha até o altar no Rose Garden, quando o sol finalmente apareceu. Segundo todos os relatos, ele estava visivelmente emocionado. O casal se estabeleceu na cidade de Nova York após o casamento, onde Edward começou a atuar em direito corporativo. E então Watergate começou. A resposta de Trícia à crise de Watergate foi caracteristicamente privada. Ela não foi a filha que foi à televisão, deu entrevistas ou defendeu publicamente seu pai. Ela viajava entre Nova York e Washington com a maior frequência possível para estar com seus pais, mas era discreta sobre isso. Presente no sentido físico, ausente dos registros públicos da maneira que preferia ser. As pessoas que observaram a família durante aqueles anos notaram que o apoio de Trícia era real e consistente, mas que se movia por canais de bastidores em vez de declarações à imprensa. Quando Richard Nixon ficou na Sala Leste na manhã de 9 de agosto de 1974 e fez sua despedida à equipe da Casa Branca, um discurso de emoção crua e às vezes incoerente que as câmeras capturaram na íntegra, Pat estava lá mal conseguindo se conter. Trícia também estava lá. Ela observou seu pai no que foi, sob qualquer medida, a manhã mais humilhante de sua vida pública, e absorveu isso da maneira composta e privada com que sempre absorveu as coisas difíceis. Após a renúncia, Trícia se retirou ainda mais da vida pública. Ela deu muito poucas entrevistas nos anos que se seguiram, apareceu em eventos familiares e atividades da fundação, mas manteve um perfil discreto que era consistente com sua personalidade e com uma escolha consciente de viver fora do escrutínio contínuo que se apegava ao nome Nixon. Ela e Edward Cox tiveram um filho, Christopher Nixon Cox, nascido em 14 de março de 1979. Ela o criou nos subúrbios de Nova York com o tipo de privacidade deliberada que apenas alguém que cresceu sem ela entende verdadeiramente o valor. Christopher Cox cresceu para se tornar uma figura política republicana em Nova York, ativo no partido estadual e envolvido com a Fundação Nixon. A imprensa ocasionalmente notava a presença de outra geração de Nixons na política americana, mas para a própria Trícia, a proximidade com esse processo parecia ser suficiente. O silêncio de Trícia foi uma escolha que fazia sentido, dado tudo o que ela havia passado. Sua irmã Julie fez a escolha oposta, e o que essa decisão lhe custou durante o pior dos anos de Watergate, e depois, foi um preço que a maioria dos observadores só começou a entender muito mais tarde. A filha mais nova e sua feroz defesa do legado da família. Parte 3. Julie, a defensora. Julie Nixon nasceu em uma família que já estava no negócio da política americana, e ela entendeu esse negócio desde uma idade relativamente precoce, de uma maneira que a distinguia de quase todas as outras pessoas de sua geração, com uma proximidade semelhante ao poder. Ela não estava meramente presente na vida política. Ela se engajava nela, pensava sobre ela cuidadosamente, e quando se tornou uma jovem mulher, havia desenvolvido opiniões e a disposição de expressá-las que a colocavam em uma categoria à parte de sua irmã mais cautelosa. Ela frequentou o Smith College em Massachusetts, uma das faculdades femininas mais academicamente rigorosas do país, onde buscou uma educação abrangente e desenvolveu a confiança intelectual que a serviria nos anos seguintes. Foi em Smith que ela conheceu David Eisenhower, neto do presidente Dwight D. Eisenhower, quando ambos foram convidados a discursar em uma organização de mulheres republicanas.
A simetria da conexão foi imediatamente notada por todos os observadores políticos do país. Um Nixon casando-se com um Eisenhower era o tipo de coisa que parecia quase perfeitamente arranjada pela história. As famílias envolvidas tinham uma conexão genuína. Richard Nixon havia servido sob Eisenhower como vice-presidente por 8 anos, e o relacionamento entre as duas famílias era real e caloroso. Mas, segundo todos os relatos, o relacionamento entre Julie e David era pessoal antes de ser simbólico, enraizado em uma genuína compatibilidade de temperamento e interesse intelectual. Eles se casaram em 22 de dezembro de 1968, poucas semanas antes de Richard Nixon tomar posse como presidente. O casamento uniu duas das famílias políticas mais proeminentes da história americana em uma única casa. David Eisenhower era um jovem atencioso e sério que passou a servir na Marinha e mais tarde se tornou um autor e historiador de considerável reputação. Julie, por sua vez, tornou-se algo que ninguém na administração havia planejado. Uma porta-voz pública eficaz, articulada e apaixonada por seu pai durante os anos em que ele mais precisou de uma. Durante a administração Nixon, Julie atuou como editora-gerente assistente do Saturday Evening Post. Ela era ativa na Casa Branca de maneiras que iam muito além do cerimonial. Ela substituía sua mãe em eventos quando Pat não estava bem ou estava indisponível. Ela fazia visitas guiadas para delegações visitantes, incluindo crianças com deficiência, e ela demonstrou um interesse visível em questões de política externa que seria incomum para uma primeira filha em uma época anterior. A revista Good Housekeeping a nomeou uma das 10 mulheres mais admiradas da América por 4 anos consecutivos durante a década de 1970. E então Watergate chegou, e Julie se tornou a pessoa que ficou na frente disso com o rosto exposto. A invasão na sede do Comitê Nacional Democrata no complexo Watergate, em 17 de junho de 1972, foi algo que Pat Nixon descreveu mais tarde como mal sendo notado no início. O tipo de história que soava menor e distante antes de se tornar a coisa que consumiu tudo. A experiência de Julie com a sua chegada foi diferente. Ela estava prestando atenção à administração de seu pai de maneiras que a deixaram alerta para o que a história poderia se tornar. E quando ficou claro que era catastrófico, ela já havia tomado uma decisão, um compromisso, na verdade, de ser o membro mais visível e vocal da família na defesa de seu pai. Ela dava entrevistas quando Trícia não dava. Ela aparecia na televisão. Ela viajou, falou e rebateu a narrativa que estava se formando em torno da presidência de seu pai com uma franqueza e uma força que surpreenderam os observadores políticos que não esperavam que uma mulher de 25 anos fosse tão eficaz ou tão implacável. Ela disse aos repórteres que Watergate era um ataque político a seu pai. Ela disse a eles que tinha orgulho dele. Ela manteve posições em público que eram cada vez mais difíceis de defender à medida que as evidências aumentavam, e ela as manteve porque acreditava nelas. Ou pelo menos era assim que parecia para todos que assistiam. O preço foi significativo. A cerimônia de formatura de Julie no Smith College foi cancelada devido a ameaças de protestos contra a guerra, uma vítima do clima político mais amplo que havia tornado o nome Nixon um para-raios. Ela trabalhou em uma atmosfera de constante escrutínio e crítica direcionada não apenas a seu pai, mas por associação a qualquer um que o defendesse publicamente. Ela escreveu mais tarde que seu pai, durante aquele período, recorria à sua família em qualquer crise, e que Watergate foi simplesmente a maior instância de um padrão que sempre existiu. Quando ficou claro que a renúncia de seu pai era inevitável, que as gravações em fita haviam capturado evidências que tornavam sua posição insustentável, Julie supostamente o incentivou a lutar em vez de renunciar. Ela queria que ele enfrentasse o impeachment em vez de entregar o cargo. Richard Nixon fez uma escolha diferente. Em 9 de agosto de 1974, ele renunciou. Julie estava com sua mãe quando elas o viram partir. Ela esteve com sua mãe nos anos que se seguiram, quando a retirada de Pat Nixon da vida pública se tornou completa e sua saúde começou a se deteriorar. A renúncia foi o fim da presidência, mas não foi o fim do que as filhas de Nixon carregavam. Os anos que vieram depois,
Os derrames de sua mãe, a lenta reabilitação de seu pai aos olhos do público e, eventualmente, uma disputa entre as duas irmãs que veio a público, contaram sua própria história sobre o que uma vida no centro da catástrofe política americana realmente custa. A queda do poder e o declínio físico da ex-primeira-dama. Parte 4. As consequências. O declínio de Pat e o que isso custou. Os Nixons deixaram a Casa Branca em 9 de agosto de 1974 e voaram para a Califórnia. Eles se estabeleceram em La Casa Pacífica, a propriedade em San Clemente, na costa do Pacífico, e Pat Nixon desapareceu da vida pública com uma totalidade que impressionou até mesmo as pessoas que esperavam que ela se retirasse. Ela não deu entrevistas. Ela se recusou a servir em conselhos de caridade. Ela não via seus amigos. Ela parou de aparecer em público quase inteiramente. Ela se retirou a um grau que foi muito além da vida privada comum de uma ex-primeira-dama. E foi uma retirada que as pessoas ao seu redor reconheceram como algo mais do que preferência. Foi a retirada de alguém que havia sido genuinamente quebrado por algo e não iria fingir o contrário, mesmo que fingir sempre tivesse sido sua maior habilidade. Os anos sorrindo para as câmeras que registraram sua angústia, a noite da eleição de 1960, a manhã da renúncia na Sala Leste, o helicóptero decolando do Gramado Sul, haviam se acumulado em algo que não podia mais ser absorvido apenas pela disciplina. A mulher que havia dito que nunca desistia, que fazia ou morria, mas continuava independentemente de qualquer coisa, havia finalmente chegado ao fim do que continuar exigia dela. Em San Clemente, ela não precisava continuar por ninguém. Ela havia dito a Julie, em algum momento durante ou após a renúncia, que Watergate foi a única crise que a havia verdadeiramente quebrado. Não a viagem à Venezuela em 1958, quando a carreata foi atacada por manifestantes atirando pedras e cuspindo em seu carro, enquanto Pat estava sentada lá dentro tentando manter a calma. Não a esmagadora derrota de 1960 para Kennedy, que ela havia absorvido com visível grande dificuldade. Nenhuma das humilhações anteriores, a controvérsia do discurso de Chequers, os anos intermináveis de campanha para um marido cuja carreira exigia tudo. Watergate foi diferente. Ela havia dito à filha que sabia que nunca viveria para ver a justificação. Ela estava certa sobre isso. Em 7 de julho de 1976, 2 anos após a renúncia, Pat Nixon sofreu um derrame em La Casa Pacífica. Foi grave. Resultou na paralisia de todo o seu lado esquerdo e em uma perda temporária da fala. A recuperação que se seguiu foi longa e exaustiva. Ela mais tarde descreveu isso como a coisa física mais difícil que ela já havia feito. E ela se recuperou o suficiente para recuperar o movimento total, mas a recuperação não foi completa no sentido mais profundo. Ela ficou mais lenta. Ela estava mais frágil. E Richard Nixon mais tarde fez uma conexão que era impossível de verificar, mas impossível de descartar inteiramente, de que o derrame havia ocorrido 3 dias depois de Pat ter lido Os Últimos Dias, The Final Days, o relato de Bob Woodward e Carl Bernstein sobre as últimas semanas da presidência de Nixon. Um livro cujo retrato de Richard Nixon e da família durante aqueles dias finais foi devastador. Ambas as filhas foram profundamente afetadas pelo derrame de sua mãe. Tricia, já comprometida com uma vida privada em Nova York, aumentou suas visitas aos pais. Julie, que estava morando com David na área da Filadélfia, enquanto ele servia na Marinha e mais tarde prosseguia com sua pós-graduação, permaneceu o mais presente que pôde. A experiência de ver Pat se recuperar do derrame, com a mesma determinação inabalável que ela havia trazido para todas as coisas difíceis, antes disso foi, segundo seus relatos posteriores, uma das experiências formativas de suas vidas adultas. Os Nixon se mudaram para a cidade de Nova York em 1979 para uma casa na East 65th Street, em Manhattan, em parte para ficarem mais perto de Tricia e Christopher. Eles se mudaram novamente em 1981 para uma casa em Saddle River, Nova Jersey, que oferecia mais espaço e os colocava a uma curta distância de ambas as filhas e de suas famílias em crescimento. Julie teve 3 filhos, Jenny, Alexander e Melanie, e Tricia teve Christopher. Os netos trouxeram a Richard e Pat uma alegria genuína em um período que teve muito pouco disso.
Pat sofreu um segundo derrame em 1983, mais leve, mas um passo a mais na deterioração de sua saúde, que os anos desde 1974 haviam acelerado. Ela passou por uma cirurgia em 1987 para remover um pequeno tumor cancerígeno de sua boca. Ela sofreu repetidas internações no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 por problemas respiratórios. Em dezembro de 1992, enquanto estava no hospital por enfisema, os médicos descobriram que ela também tinha câncer de pulmão. Ela havia sido uma fumante privada durante a maior parte de sua vida adulta, algo que não era de conhecimento público enquanto ela era primeira-dama, quando sua imagem era de propriedade composta e controlada. O câncer, uma vez descoberto, avançou rapidamente. Pat Nixon morreu em 22 de junho de 1993, aos 81 anos. Richard Nixon, Tricia e Julie estavam todos com ela. No dia anterior, seu 50º aniversário de casamento, ela esteve acordada o suficiente para olhar os cartões de aniversário e as flores que haviam chegado para a ocasião. A família sentou-se com ela. Ela entrou em coma naquela noite, silenciosamente, da maneira que as pessoas que passaram a vida absorvendo dificuldades silenciosamente tendem a partir. Ela morreu nas primeiras horas da manhã. Seu epitáfio diz: mesmo quando as pessoas não conseguem falar o seu idioma, elas podem dizer se você tem amor em seu coração. Richard Nixon morreu 10 meses depois, em 22 de abril de 1994, de um derrame. Ele nunca testemunhou a reabilitação de sua reputação histórica, que ele passou suas 2 últimas décadas buscando. Mas ela veio nos anos após sua morte, o tipo de reavaliação medida e gradual que sua família sempre acreditou ser devida a ele. As 2 mulheres que estiveram no centro de grande parte da história política americana por tantos anos estavam agora, pela primeira vez em suas vidas, navegando por ela sem nenhum dos pais. O que aconteceu a seguir entre as irmãs foi algo que quase ninguém havia antecipado, e dizia algo desconfortável sobre as pressões que vinham se acumulando entre elas por anos. Uma herança complicada e o teste público dos laços fraternos. Parte 5. As irmãs, o dinheiro e o que isso custou. Nos anos seguintes à morte de seus pais, Tricia Nixon Cox e Julie Nixon Eisenhower permaneceram ativas na preservação e promoção do legado de Nixon através da Fundação Richard Nixon. Ambas serviram no conselho da fundação. Ambas trabalharam para manter a Biblioteca Presidencial em Yorba Linda, Califórnia. Uma biblioteca que por anos operou fora do sistema oficial de bibliotecas presidenciais dos arquivos nacionais, de maneiras que tiveram consequências reais para o acesso à pesquisa e para como os historiadores se envolveram com os registros de Nixon. Julie sentia fortemente que a Biblioteca Nixon deveria ser trazida para o sistema dos arquivos nacionais, o que lhe daria o mesmo status de todas as outras bibliotecas presidenciais. E ela acreditava que levaria os acadêmicos a tratar o registro de seu pai de forma mais justa. Tricia tinha opiniões diferentes sobre como a biblioteca e seus recursos deveriam ser gerenciados. A disputa entre elas sobre governança e direção não foi algo que se tornou público imediatamente, mas era real e persistente. Ela veio à tona em uma disputa legal sobre o espólio de Charles Babbie Rebozo, o amigo pessoal mais próximo de Richard Nixon e uma das figuras mais significativas no círculo íntimo de Nixon. Rebozo era um banqueiro da Flórida que havia sido companheiro e confidente de Nixon por décadas. O homem com quem Nixon ia pescar. O homem para quem ele ligava quando queria alguém que simplesmente estivesse presente sem exigir nada. Rebozo morreu em 1998 e deixou fundos estimados em até 19 milhões de dólares para a fundação da biblioteca e local de nascimento de Richard Nixon. A questão de quem deveria controlar esses fundos e, por extensão, como a própria fundação deveria ser governada, tornou-se a linha de falha ao longo da qual o desacordo das irmãs veio a público. Tricia queria que os fundos fossem supervisionados por um grupo afiliado à família Nixon. Julie queria que o conselho de administração independente da biblioteca os controlasse. A disputa tornou-se uma questão legal. Foi uma briga por dinheiro no sentido imediato, mas também foi uma briga por algo mais profundo.
sobre qual versão do legado de Nixon seria preservada e quem teria a autoridade para moldá-la. Para duas mulheres que passaram suas vidas adultas como as principais guardiãs da memória de seus pais, a questão de quem detinha essa autoridade não era abstrata. Era a coisa a qual cada uma delas, de suas maneiras diferentes, havia dedicado os anos mais significativos de suas vidas. Julie falou sobre isso publicamente, em termos que transmitiam dor genuína. Ela descreveu isso como de partir o coração e disse que amava muito sua irmã. O reconhecimento de que a disputa estava causando uma tensão real entre elas, oferecido naqueles termos cuidadosos e medidos que ambas as filhas de Nixon haviam herdado de sua mãe, deixou claro que não se tratava de um desacordo legal rotineiro, mas de algo que cortava o relacionamento pessoal entre elas. O processo foi eventualmente resolvido para a satisfação de ambos os lados. Os termos específicos não foram tornados totalmente públicos, o que era consistente com a privacidade que ambas as mulheres sempre preferiram. Mas o episódio deixou uma marca que a imagem pública cuidadosa e composta da família Nixon não havia mostrado anteriormente. Um lembrete de que as pressões de uma herança política compartilhada, acumuladas ao longo de décadas, não se dissipam simplesmente quando os pais se vão. A campanha de Julie para trazer a Biblioteca Nixon para o sistema dos arquivos nacionais acabou sendo bem-sucedida. Em 2007, a Biblioteca Nixon juntou-se formalmente ao sistema administrado pelos arquivos nacionais, tornando-se a última das bibliotecas presidenciais da era moderna a fazê-lo. Foi uma conquista institucional significativa que refletiu a defesa sustentada de Julie ao longo de muitos anos. A decisão significava que os historiadores teriam acesso aos registros de Nixon sob a mesma estrutura de todas as outras presidências, o que Julie sempre acreditou ser o resultado certo para a posição histórica de seu pai. O impacto duradouro de duas mulheres na história americana. Parte 6. As mulheres que elas se tornaram. Tricia Nixon Cox viveu nas décadas desde que deixou a Casa Branca para trás exatamente a vida que sempre pareceu desejar. Privada, com propósito e substancialmente afastada do mundo político que definiu sua infância. Ela vive nos subúrbios de Nova York, continua casada com Edward Cox há mais de 50 anos e criou Christopher para ser sua própria pessoa, em vez de ser primariamente um Nixon. Edward Cox tornou-se advogado corporativo e, eventualmente, presidente do Comitê Estadual Republicano de Nova York, um papel político significativo, mas que manteve as atividades políticas da família Cox centradas em Edward e não em Tricia. Christopher Nixon Cox tem sido ativo na política republicana de Nova York e envolvido com a Fundação Nixon, levando o envolvimento da família em assuntos públicos para uma terceira geração de maneiras que parecem dar a Tricia uma satisfação silenciosa, sem exigir que ela mesma seja visível. Ele é casado e tem seus próprios filhos, dando a Tricia netos que representam um distanciamento ainda maior do caldeirão político no qual ela cresceu. Ela dá muito poucas entrevistas. Ela apareceu em público para a inauguração da Biblioteca Richard Nixon em Yorba Linda, em julho de 1990, quando Pat ainda estava viva e presente, parecendo frágil, mas determinada a estar lá. Ela aparece em eventos da fundação quando a ocasião exige. Ela é, no sentido mais literal, uma cidadã privada, alguém que por acaso é filha do 37º presidente dos Estados Unidos, esposa de um proeminente advogado de Nova York e figura do Partido Republicano, e mãe de uma figura política em ascensão, mas que conseguiu fazer com que tudo isso parecesse, visto de fora, como o pano de fundo de uma vida, em vez de seu conteúdo principal. Isso não é um acidente. É uma escolha que ela fez deliberadamente e manteve de forma consistente por meio século. Julie Nixon Eisenhower construiu algo consideravelmente mais público. Ela escreveu Pat Nixon, The Untold Story, publicado em 1986, que se tornou um best-seller do New York Times e continua sendo o relato mais abrangente e íntimo da vida de sua mãe, disponível aos leitores. É um livro escrito com amor óbvio e com o acesso particular de uma filha ao seu tema. Ele se baseia em conversas privadas, documentos de família e memórias em primeira mão que nenhum biógrafo de fora poderia ter alcançado, e apresenta Pat Nixon como a pessoa completa,
complexa e genuinamente notável que ela era, em vez do apêndice político de sorriso artificial que a imprensa frequentemente descrevia. O livro foi um ato de restauração e teve sucesso absoluto nesses termos. Ele mudou a forma como Pat Nixon é lembrada. Julia escreveu Going Home to Glory com seu marido David, um livro de memórias da vida dele com seu avô Dwight Eisenhower, baseando-se em uma conexão familiar que dá aos Eisenhower uma visão única de uma das presidências mais consequentes do século XX. Ela tem sido ativa por mais de 20 anos no Conselho da Jobs for America's Graduates, uma organização nacional focada em ajudar jovens a concluir o ensino médio e encontrar emprego. Um trabalho que reflete o mesmo compromisso com o serviço prático que sua mãe exemplificou ao longo de sua vida pública. Ela foi nomeada uma filha ilustre da Pensilvânia por suas contribuições cívicas. Ela presidiu a comissão do presidente para bolsas de estudo da Casa Branca de 2002 a 2006, um papel que a colocou no centro de um programa significativo de desenvolvimento de liderança, e que ela assumiu com a seriedade que exigia. Ela permaneceu mais visível, mais engajada publicamente e, de certa forma, mais disposta a ser conhecida do que sua irmã, o que é consistente com a diferença entre elas que existe desde a infância. Ela ainda é descrita nos perfis que ocasionalmente aparecem sobre ela como uma das defensoras mais eficazes e comprometidas que seu pai já teve. Ela parece ter feito as pazes com o que essa defesa lhe custou durante o caso Watergate e com o que o legado de seu pai significa, por mais complicado que continue sendo para muitos americanos, para o país e para sua própria vida. As duas irmãs, segundo todos os relatos disponíveis, continuam próximas. A disputa sobre Rebozo foi resolvida. Elas serviram juntas no conselho da Fundação Nixon. Seus filhos, Christopher, Jenny, Alexander e Melanie, fazem parte da mesma família estendida que Pat Nixon passou a vida inteira tentando manter, unida e proteger. Pat morreu em 1993 sem saber, como havia dito a Julie que nunca saberia, se a vindicação de seu marido viria. As mulheres que ela criou ainda estão aqui fazendo o trabalho de carregar o que ela lhes deixou. A resiliência serena, a resistência privada e o tipo particular de lealdade que cresce em famílias que passaram por coisas que a maioria das famílias nunca enfrenta. A palavra trágico está no título deste vídeo e merece ser examinada. As vidas de Tricia Nixon Cox e Julie Nixon Eisenhower não parecem trágicas no sentido convencional. Nenhuma terminou em desastre. Nenhuma foi definida primariamente pelo sofrimento, e ambas as mulheres construíram vidas de real substância e significado. Mas há uma tragédia de um tipo mais silencioso, percorrendo ambas as histórias, e tem a ver com o que lhes foi tirado antes que tivessem idade suficiente para consentir com a perda. Elas nasceram em um mundo que imediatamente as tornou propriedade pública. Desde o momento em que seu pai entrou na política em 1946, quando Tricia era um bebê, a vida privada de sua família foi sujeita a um escrutínio que elas não tinham capacidade de avaliar ou resistir. Elas cresceram entendendo que seu comportamento refletia na carreira de seu pai, que sua aparência era monitorada, que suas vidas sociais eram noticiadas e que o processo normal da adolescência de cometer erros e aprender com eles em particular simplesmente não estava disponível para elas. Pat trabalhou duro para criar um escudo entre as meninas e a máquina política, e teve mais sucesso do que qualquer um teria o direito de esperar. Mas ela não conseguiu eliminar a realidade fundamental do que significava ser um Nixon. Os anos de Watergate foram o ponto mais agudo do que essa realidade significava. Julie, que havia escolhido a visibilidade e pago por isso com críticas públicas e pressão social, carregou o peso de ser a porta-voz de seu pai durante um período em que defendê-lo exigia que ela mantivesse posições que as evidências estavam constantemente minando. Fosse o que fosse que ela entendesse em particular sobre a situação, ela manteve sua postura pública com uma consistência que impressionou até mesmo as pessoas que achavam que ela estava errada em fazê-lo. O custo dessa consistência para o seu senso de si mesma, para seus relacionamentos, para os anos que passou em uma relação adversária com uma parcela significativa do público americano, não é algo sobre o qual ela tenha falado abertamente.
Trícia, que escolheu o silêncio e pagou por isso de uma maneira diferente. Na invisibilidade que se torna seu próprio tipo de apagamento, carregou o peso de saber tudo o que estava acontecendo e escolher não se envolver com isso em público. Esse silêncio era protetor, mas a proteção tem seus próprios custos. Você pode se proteger do escrutínio sem escapar totalmente da experiência. E a experiência de assistir ao colapso da presidência de seu pai e sua mãe desmoronar sob o peso disso foi algo que Trícia absorveu em salas privadas, onde as câmeras nunca entraram. O que quer que mais possa ser dito sobre o destino das filhas de Pat Nixon, isso é verdade. Elas sobreviveram. Elas construíram vidas reais. Elas fizeram isso sob a longa sombra de um dos legados mais contestados da história política americana, com as câmeras diante das quais haviam crescido ainda se voltando ocasionalmente para elas. E fizeram isso com algo muito próximo da graça que sua mãe havia exemplificado para elas ao longo de 53 anos de casamento com um dos homens mais turbulentos do século XX. Se esta história mudou a maneira como você vê os sacrifícios silenciosos feitos nos bastidores da história, por favor, inscreva-se e curta nosso canal. Dedicamo-nos a descobrir as verdades pessoais que o tempo tentou enterrar. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os legados que moldaram o nosso mundo. O próximo capítulo da história será revelado em breve.